Olá pessoas! Hoje vamos para um vídeo de um novo assunto, né? Ultimamente eu tenho falado muito de suspensão e de análise de dados em carros de competição. Se você não está sabendo, aqui na plataforma roxa e também estou exportando para o YouTube, né? A playlist Estude Comigo, né? Então você chega lá e estuda comigo, óbvio, né? Bom, mas hoje o vídeo vai ser o artigo comentado, né? O artigo de injeção eletrônica, componentes, classificações e detalhes do sistema de injeção eletrônica automotivo, certo? E aí você já sabe o procedimento para procurar artigos no site, ou você vai pesquisar, ou você vem aqui e seleciona o sistema do automóvel que você quer estudar. E hoje vai injeção eletrônica, o tema. Então, espero carregar quando ele não sai do ar, porque eu esqueço de pagar as coisas, né? Vamos lá. Cadê o artigo? Eu vou começar por esse artigo porque ele é o basicão da injeção eletrônica, né? Ele é aquele artigo que identifica componentes, que mostra as funções básicas, né? Vou até mandar para um colega, né? Então ele é um artigo bem básico, assim, né, de fácil entendimento e tudo. Então eu vou tentar falar mais, né, fazer mais comentários do que leituras, mas vou ler algumas passagens do texto também. Né. É uma pergunta. Bom, então vamos lá. Estava só fazendo as configurações. Vamos adiante. Bom, vamos lá. Componentes, classificações e detalhes do sistema de injeção eletrônica automotivo. Bom, o sistema de injeção eletrônica ele começou já há bastante tempo, né? Embora ele tenha chegado no Brasil um pouco tarde, né? Ele chegou aí no já finado Gol GTI em 1989, né? Esse sistema ele já existia bem antes, né? Até porque ele já era derivado da indústria aeronáutica, né? Muita coisa do automóvel é derivada da indústria aeronáutica, naquela época da Primeira, Segunda Guerra. Então, o automóvel pegou muitas tecnologias do avião, pneu, freios, injeção eletrônica, né? E no caso da injeção eletrônica, ela surgiu porque o carburador não conseguia dar conta da demanda, né? Um dos motivos, né? Até, obviamente, da demanda dos motores aeronáuticos em grandes altitudes, né? E aí precisou-se de um sistema mais robusto, capaz de fornecer combustível em condições críticas. E aí veio a injeção eletrônica e não se surpreenda, também veio a injeção direta, né? O que você vê hoje no seu app já é uma coisa bem antiga, faz muito tempo, só não era tão viável, né? Então, os registros assim de automóveis surgiram aí por volta da década de 50, né, com o AMC Rambler Rebel, né, um sistema de injeção eletrônica chamado Electrojector, mas foi em 58 com os modelos da Chrysler, o 300D, depois veio o Dodge Dale, Plymouth Fury e o DeSoto Adventurer. Esses carros tiveram injeção eletrônica, né? Então eles foram meio que pioneiros, né? O Plymouth Fury vale uma curiosidade, né? Ele é o Christine, o carro assassino, né? Então fica aí a curiosidade meio deslocada, né? Mas o que é o sistema de injeção eletrônica, né? Ele é um sistema, hoje, o sistema de injeção eletrônica ele é basicamente um sistema completo de monitoramento do motor. Mas na época ele era um sistema que se encarregava de bombear o combustível do tanque para componentes no motor
em especial um tubo distribuidor de combustível, e esse tubo desbocava, né, se essa palavra existe, né, em bicos injetores, né, em válvulas injetoras, também pode-se assim chamar. E essas válvulas eram posicionadas em regiões estratégicas do coletor de admissão, né? E aí, através de um impulso elétrico ou de algum componente mecânico que a ativasse, ela pulverizava combustível no ar, no fluxo de ar que estava passando pelo coletor. O combustível atomizava no ar e entrava na câmara de combustão para queima. Geralmente, né, as válvulas ativavam pulverizava o combustível ali pelo momento da admissão, né? Só que para isso tudo acontecer, né, o sistema precisava também, foi ficando mais complexo, porque o sistema de injeção eletrônica ele veio não só para melhorar a eficiência do motor, mas também em virtude das emissões que estavam ficando cada vez mais pesadas. Então é um sistema que, embora ele hoje seja muito, assim, não tem nem comparação com o carro carburado, né, ele também é uma evolução da tecnologia automotiva que em muito se deve às pressões por emissões, né? O fato é que esse sistema por si só não funcionaria se ele não tivesse alguns componentes importantes que eu vou pontuar no vídeo, né? Então, basicamente, no começo, o sistema de injeção eletrônica ele só fazia bombear o combustível do tanque e injetar no coletor de admissão no tempo certo. Atualmente, o sistema de injeção eletrônica eu tenho que chamar ele de monitoramento eletrônico do motor, porque ele controla hoje muitas coisas. Controla ponto, controla atuadores de sistemas de emissões de poluentes, né? Controla turbina, pode controlar até válvula termostática, isso tudo numa central de gerenciamento do motor, que é a chamada PCM, que muita gente também chama de ECU, né? E por que as pessoas chamam de ECU? Porque é o nome básico. ECU é o nome básico para qualquer unidade eletrônica do motor. PCM é o módulo de controle de potência, ou seja, é o módulo do motor, né? Então, basicamente, o sistema de injeção eletrônica ele é baseado em três componentes fundamentais, né? Ele é baseado em sensores, ele é baseado em atuadores e em uma unidade de controle, né? Então, vamos lá. E aí eu tenho essa foto aqui que me resume, certo, o que é esse sistema, certo? Eu vou dar um zoom, não precisa dar zoom, acho que ela tá boa. Eu tenho a ECU e eu tenho todas essas linhas conectando sensores e atuadores a ECU, né? Então a gente tem aqui os atuadores e a gente tem aqui os sensores, né? Qual é a função de um sensor, né? Os sensores eles são presentes no motor, né, para coletar dados. A função do sensor é coletar dados. Que dados? Dados acerca do motor, certo? Nos mais diversos, velocidade de giro dos seus eixos, posição dos seus eixos, né? Deixa eu ver o que mais. Se eu sei a posição, eu vou saber também a posição de outros componentes que são acionados por esses eixos, então estão interligados. Ele também é usado para levantar dados acerca do meio, do meio, temperatura do ar externo, né, pressão atmosférica, isso tudo, os sensores são encarregados de fazer isso. Também os sensores levantam dados acerca dos processos que estão ocorrendo na câmara de combustão, né? No caso, a própria combustão, mas não só isso, mas dos gases da combustão. Os sensores estão colhendo dados do que está saindo após a combustão, eles estão colhendo dados do que está entrando, né? Como, por exemplo, pressão atmosférica, fluxo de ar, temperatura desse ar, né? Pressão interna do coletor, isso tudo são dados que os sensores colhem e, como a gente pode ver por essa seta, enviam para a ECU. Então,
essa é a função do sensor. A função do sensor é informar para esta unidade pensante, né, essa unidade de cálculo, o que é que está acontecendo no motor, aonde ele está no sentido de que ele está em um local de ar rarefeito, ou ele está em um local abaixo do nível do mar, ou ele está em um local muito quente, muito frio, ele está em um local muito úmido, né? Ele está num local de ar muito seco. Então, isso aqui é trabalho dos sensores. Né? O motor está girando muito rápido, 2.000, 3.000, 10.000 RPM. O que é que está saindo depois da combustão? Isso tudo são dados que a ECU pergunta e os sensores respondem. E então, eu tenho a ECU. Bom, a ECU, eu tenho aqui fiozinhos saindo para os atuadores. Certo? Vamos falar primeiro sobre os atuadores. Os atuadores, como o próprio nome diz, são atores. Eles atuam. Só que cada um tem o seu papel. Certo? Cada um tem a sua função. E existem diversas funções para atuadores. Por exemplo, eu falei do bico injetor. O bico injetor é um atuador. A função dele é pulverizar combustível. Né? Eu tenho também pequenas válvulas de purga em sistemas de emissões, como a válvula de purga do canister. Qual é a função dela? A função dela é extrair os vapores de combustível do filtro de carvão ativado e enviar para o motor em um momento propício. Quem determina o momento propício? A ECU. Vamos chamar de ECU por enquanto, tá? No geral, como é do motor, é PCM. Certo? Então, o atuador, eles são componentes fundamentais para que o motor consiga funcionar, certo? De acordo com as informações dadas pelos sensores, certo? Então, temos mais diversos tipos de atuadores. Eu já citei dois, já citei uma válvula de purga, que é basicamente uma bombinha, né? Deixa eu ver, eu também tenho bomba do reservatório de combustível em veículos flex, mas nem sei se isso é mais utilizado. Eu posso ter também válvulas aquecedoras em veículos sem esse reservatório de combustível. Né? As próprias velas de ignição são, de uma certa forma, são atuadores. Né? A função dela é fazer saltar a faísca. Né? Ela é um elemento de gatilho para combustão, né? O correr. Deixa eu ver que eu posso citar mais aqui, que a minha memória me permite dizer. Válvula de purga, válvula EGR, né, que retorna os gases de escape para a câmara de combustão, também fazendo parte de um sistema de emissão, né, para conter emissões, é um atuador importante, inclusive. Válvula wastegate do turbo também é um atuador, se for controlada, independente ou não de ser controlada diretamente pela PCM, ela é um atuador. Né? Então entra isso tudo, perceba que os atuadores eles estão ali para fazer com que o motor funcione de acordo com os dados informados pelos sensores, certo? Então os atuadores eles vão atuar de acordo com os comandos da ECU, e os comandos da ECU são feitos de acordo com o sinal que ela recebe dos sensores, né? Então a ECU ela tem essa função. Ela tem a função de análise, processamento e delegar ações. Certo? Então tem um textinho aqui, certo? E é importante pontuar algumas coisas sobre os sensores que eu escrevi aqui. Os sensores são classificados pela sua função, curva característica e sinal de saída, mas em se tratando de um sistema específico de gestão eletrônica de motor a combustão, geralmente a gente classifica de acordo com o princípio de funcionamento, e a gente tem cerca de 5 tipos de sensores. Os resistivos, os sensores do tipo Hall, os sensores indutivos, os capacitivos e os interruptores, que não são necessariamente uns sensores, mas são caracterizados como tal. Os sensores resistivos produzem um sinal de resposta com base na variação da resistência elétrica.
em geral, recebem um sinal fixo de 5 volts e retornam, agora sim, PCM, um sinal variável entre 0 e 5 volts. Os sensores capacitivos, como o próprio nome diz, né, são capacitores. Estes componentes eletrônicos são capazes de acumular cargas elétricas. Sensores capacitivos seguem este princípio, armazenam cargas variáveis e retornam a PCM o mesmo sinal entre 0 e 5 volts. Existem poucas aplicações dos capacitores, né? Em geral, no geral, assim, você não tem muita aplicação dele. A coisa que mais me lembra o capacitor era aquele componentezinho lá do distribuidor, né? O condensador. É condensador, eu acho. Né? Era um capacitor, né? É o que eu mais lembro, assim. Eu não lembro de um sensor capacitivo. Eu sei que tem, que é pouco, mas eu esqueci. Mas vamos lá. Então, a gente tem também os sensores geradores de sinais, que são chamados indutivos. Eles são chamados assim porque eles geram o próprio sinal, certo? Assim, no caso, vamos deixar claro que é gerar o próprio sinal. Né? Eles produzem, por indução, a própria corrente elétrica. Né? São sensores que, por meio do fenômeno físico da indução, são capazes de gerar eletricidade. Geram seu próprio sinal de referência. Os sensores do tipo Hall, né, que inclusive são muito parecidos com os indutivos, né, também são geradores de sinais, mas no caso, quando a gente tem aplicações de sensores do tipo Hall, eles têm um sinal contínuo de 12 volts, certo? E no caso é um sinal pulsado de onda quadrada. Certo? Os interruptores, como eu falei, não são de fato sensores, né? Eles são interruptores, ou seja, eu tenho ele, por exemplo, passando corrente elétrica ou sem corrente elétrica, né? Ou seja, enviando sinal ou não enviando sinal. Ele não tem meio termo, certo? Aí a gente também, existe uma outra forma, como a injeção eletrônica hoje ela é muito mais complexa do que era na época do Gol GTI, né? Classifica-se também de acordo com a classe de confiabilidade dos sensores, né? Porque foram existindo muitas demandas de sensor. Então, alguns são, por exemplo, sensores responsáveis por monitorar um parâmetro muito importante para o motor funcionar, por exemplo, o sensor de rotação. Então, ele tem que ser de uma classe de confiabilidade muito alta, certo? Porque, por exemplo, se o sensor de rotação entra em colapso, uma falha, acabou o motor. Não tem mais motor, ele não vai mais funcionar. Né? Simples assim. Unidade de controle de potência, ou Power Control Unit, a PCM. Né? Bom, como eu já meio que dei aquela explicação, né? É um processador, certo? Ela é um computador, é a mesma coisa que um laptop, que um computador desktop. Obviamente ela não é igual a um desktop nem um laptop, mas eu estou dizendo os componentes que tem ali dentro. Ela tem memória RAM, né? Ela tem memória EEPROM, ela tem um processador de dados, certo? Só que o foco dela é processar dados. Ela analisa dados de acordo com parâmetros pré-estabelecidos. Né? Como são esses parâmetros? Quem estabelece? O engenheiro estabelece esses parâmetros através de testes em bancada com o motor. Certo? Bancada de teste é um dinamômetro, mas não é dinamômetro de rolo, certo? São dinamômetros específicos apenas para o motor, certo? E aí a PCM determina, através dos sinais dos sensores, o que está ocorrendo no motor. Né? E aí, através desses sinais, a PCM determina o comando do atuador, o comando correto do atuador. E aí, esse comando determina o quê? Quanto tempo o atuador vai funcionar, por quanto o período que ele vai funcionar, no caso, a função dele, não necessariamente a função, né, no caso, mas a forma que ele vai funcionar,
né? Então isso tudo é comandado pelo o momento, que às vezes o momento do atuador entrar depende de outros sensores. Por exemplo, depende muito da condição do motor. Então ela vai determinar quando esse atuador vai entrar e o tempo que ele vai ficar funcionando. E aí, como eu também pontuei, os atuadores são os componentes responsáveis por manter o motor em funcionamento, de acordo com os comandos da PCM, que avalia a partir de dados de entrada informados pelos sensores, certo? Então, vamos prosseguir. Classificação. Bom, classificação dos sistemas de injeção eletrônica, né? Bom, eu vou mostrar aqui algumas classificações da época, porque esse